Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer e também ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão, lá no TikTok, @John do Timão. Então o John tá aos poucos aí expandindo, tá? Chegando devagarinho aí nas outras redes sociais para sempre ter um conteúdo bacana para a nossa fiel torcida. Vamos pra cima que hoje tem muita coisa, tá? Já vou adiantando aqui, tem muita coisa. Editor, pode rodar a vinheta, vamos pra cima. Ó, salve o Corinthians! A primeira delas é que amanhã, meio-dia, teremos a apresentação oficial do nosso técnico Vitor Pereira, tá? Uma coletiva de imprensa presencial, vai ter a presença aí dos setoristas e tudo mais, o pessoal vai fazer perguntas. Então amanhã, meio-dia, acompanhem na Corinthians TV a coletiva oficial do nosso técnico Vitor Pereira, falando aí pela primeira vez com a imprensa, vai responder perguntas, já deve ser aí questionado sobre o clássico também, tá? Essa chegada dele, muitas coisas, tá? Muitas coisas. Então a gente teve contato com ele como? Um videozinho na Corinthians TV, um vídeo no perfil do Corinthians, tá? Ele falou sobre o CT, sobre os jogadores, né? Como ele sentiu esse primeiro treino, coisas assim bem pontuais. Agora vai ser realmente uma coletiva mais robusta, algo mais formal, assim, né? Vamos colocar. Então, tô bem ansioso aí com essa coletiva para sentir um pouco como que tá essa expectativa do Vitor Pereira, como foi essa primeira semana dele, né? Esses 4 dias de trabalho aí à frente da equipe do Corinthians. Acho que vai ser bacana e peço que vocês acompanhem também para entender um pouco mais sobre o nosso treinador. Outra informação importante aí sobre o Campeonato Paulista, tá? É que o Corinthians inscreveu 7 jogadores da base no campeonato, naquela lista B que a federação disponibilizou, tá? E aí, para inscrever os jogadores nessa lista B, tem que ser jogadores que nasceram de 2001 para frente e possuir um vínculo de pelo menos 1 ano com o clube, tá? E aí, 7 jogadores que se encaixaram nesses requisitos foram os zagueiros Lucas Beleze e Robert Renan, o lateral direito Léo Maná, o lateral esquerdo Guilherme Biro, os meias Kevin e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto. Então o Corinthians conseguiu inscrever esses 7 jogadores sem perder nenhuma vaga de inscrição. Até porque a lista do Corinthians está praticamente completa, se não está completa, certo? Então assim, concordo plenamente com essa inscrição. O que eu tô pensando, por exemplo, pro jogo contra o Novo Horizontino, que é o último colocado aí do Paulistão, é a última rodada do Corinthians. A tendência é que o Corinthians entre com um time reserva, com um time alternativo. Pode dar oportunidade para esses jogadores, alguns jogadores do elenco que estão com poucos minutos em 2022, tá? Então acho que é nesse sentido aí que o Corinthians está inscrevendo esses jogadores da base. Por outro lado, temos 3 nomes que não podem entrar nessa lista B. Por quê? Já tem mais de 20 anos. É o Luiz Mandaca, o volante, o lateral direito Daniel Marcos e o lateral esquerdo Reginaldo. E sobre o Reginaldo, eu tenho uma novidade muito boa, tá? Para quem gosta desse garoto, para quem vê potencial nele. Ele recebeu uma proposta de um clube da Série A. O nome do clube não foi revelado, era uma proposta de empréstimo, tá? Para ele disputar aí a Série A em 2022. O Corinthians vetou. Falou, não vai sair. Como assim? O cara não tem espaço aqui, uma oportunidade de ganhar rodagem e tudo mais. Por quê? A comissão do Vitor Pereira, juntamente com a diretoria, querem avaliar melhor o Reginaldo, treinando com a equipe principal, para ver se ele já tem potencial para continuar aqui, ou se realmente não faz sentido, vamos emprestar o garoto. Tá? Então eles querem sentir o Reginaldo treinando com o time principal. E marcando o William, marcando o Roger, marcando o Juliano, atacando contra o Fagner, certo? Atacando contra o João Pedro, contra jogadores mais experientes, entendeu? Então assim ele vai pegar a casca, cara. Treinando contra jogadores de alto nível, automaticamente você evolui. Você evolui. Ou você estaciona ou você evolui muito.
tá? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou a pessoa olha e fala, pô, os caras estão muito acima, não tem como. Ou a pessoa fala, pô, estão muito acima, vou correr para chegar, certo? Acho que vai ser um teste muito bom pro Reginaldo e a gente vai ver esse garoto aí evoluindo muito com a camisa do Corinthians. A nossa diretoria colocou mais ou menos um prazo até o final do mês, tá? Do mês de março, para que seja feita essa avaliação e o Corinthians defina se vai manter o Reginaldo no elenco ou se não, se ele vai para algum outro clube por empréstimo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Reginaldo deve ficar ou ser emprestado? Mais uma de mercado da bola, dessa vez sobre o Diego Costa. Essa novela aí, meu Deus do céu. O centroavante espanhol de 33 anos está sem clube, segue com o futuro incerto. O Corinthians tem a parceria com a Taunza, tá? Para contratar um centroavante. A Taunza olhou e falou, ó, se for o Diego Costa, a gente não vai investir o dinheiro. Tá? Não é o perfil que a gente busca, não é um cara que tem mídia, que vai vender camisa assim, ó, direto, que vai melhorar a nossa marca. Não é. O Corinthians falou, beleza, então a gente não tem o apoio do patrocinador. Quanto que a gente, Corinthians, aguenta pagar? O Corinthians fez as contas e falou, ó, um salário de 650 mil, o Corinthians aguenta pagar. Pô, John, tá tirando dinheiro de onde? Rapaziada, vocês sabem a limpa que o Corinthians fez no elenco. O Duílio já falou isso um monte de vez. A folha salarial hoje do Corinthians é menor que a do ano passado. É menor que a de 2020. Menor e com muito mais qualidade. Porque o Corinthians não paga o salário do Paulinho, paga uma porcentagem do salário do William e outros jogadores, tá? Outros jogadores. Então assim, hoje o Corinthians aguentaria pagar 650 mil reais de salário pro Diego Costa. Diego Costa nem quis ouvir essa proposta. Falou, menos de 1 milhão não tem nem como conversar. O Corinthians falou, beleza. Até o momento, a negociação está parada, tá? Está parada. Porque o Corinthians ofereceu o que podia, o Diego Costa não quer aceitar isso e ponto, tá? Se chegar um outro patrocinador, alguém que queira bancar esse salário, pode ser que tenhamos alguma novidade. Ou o Diego Costa parar e falar, não, eu aceito esses 650 mil. Caso contrário, não tem negociação entre o Corinthians e o Diego Costa. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando um pouco sobre o presidente da Taunza, né, o Cleidson Cruz. Ele falou, ó, a gente foi apresentado pro Duílio há cerca de 4 meses atrás, falou que o pessoal da Taunza é uma grande família, que a maioria é corintiano, tá, 90%, e que ele gostou muito do projeto que foi apresentado pelo Duílio. Ele falou, pô, o Corinthians veio com um projeto assim revolucionário, diferente dos outros clubes, muito diferente. Não era só, vocês injetam dinheiro aqui e pronto, estampa a camisa, é isso. Estampa a camisa, põe uma placa de publicidade e é isso. Não, o Corinthians realmente veio com um projeto de marketing e tudo mais, tá? Tanto que tem as páginas Timão Taunza. Tem diversas parcerias dentro dessa negociação entre o Corinthians e a Taunza. Tá? Então, nesse sentido, o Cleidson elogiou muito a gestão do Corinthians e por isso ele aceitou fechar com o Corinthians. Já por ser corintiano, já tinha essa predisposição e ele gostou muito do projeto. No canal do Cereto, tá? Isso é bom colocar aqui, que essa entrevista foi lá no canal do Cereto, do Cleidson Cruz. E ele foi perguntado sobre diversos temas e tal, e aí chegou no tema centroavante. Pô, por que o Corinthians não trouxe um centroavante ainda? O que tá faltando e tudo mais? E o Cleidson explicou. Cara, a negociação não é fácil. Por quê? Porque o Corinthians está no Brasil. E o próprio Brasil, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, tudo aqui, o nosso país, não vende uma boa imagem para fora, tá? Então ele falou assim, ó, quando você vai buscar um jogador da Europa, já vem com um monte de empecilho para ele vir pro Brasil. Um monte. Falou assim, ó, os valores hoje que a gente negocia com os caras de lá estão dentro do padrão, tá dentro da nossa realidade, tá? Valor de salário, tempo de contrato, tá tudo dentro do padrão. Isso é coisa simples de negócio. O problema é convencer os jogadores a morarem no Brasil. Simples.
E aí a gente entende que realmente é complicado, tá? Não é vistoso para os jogadores saírem da Europa para virem jogar no Brasil. Principalmente se o cara não for brasileiro. Principalmente, tá? Principalmente. E completando esse assunto, ele foi perguntado sobre qual jogador era o sonho de consumo dele. Ele falou, ó, tá numa partida entre Manchester United e Atlético de Madrid. E aí, pra mim, o que fica subentendido? Cavani ou Suárez. Suárez joga no Atlético, Cavani joga no Manchester. Um desses dois, tá? Um desses dois. A gente sabe do desejo da Taunza de trazer um jogador que fale em espanhol, tá? Que tem uma boa relação ali no Uruguai, na Argentina, que é uma área de atuação que a Taunza quer crescer. Então, se você traz um Cavani, um Suárez, um cara que entende da área de agropecuária e tudo mais, pô, é perfeito. Se encaixa no perfil que o Corinthians busca, se encaixa no perfil de marketing que a Taunza busca. Seria unir o útil a agradável. Mas tem esse empecilho que eles colocaram, tá? Falou, pô, que eles estão trabalhando, estão indo atrás, só que é difícil convencer os caras a jogarem no Brasil. Está descartado uma vinda do Suárez, do Cavani, de outro centroavante? Com certeza não. Eles estão buscando, enquanto houver chance, eles vão buscar essa negociação. Mas é complicado, tá? É complicado. No meio do ano, acho que o Corinthians vai voltar a negociar com esses jogadores. Vamos ver se a gente tem alguma novidade. E aí, rapaziada, Cavani ou Suárez são os nomes ideais pro Corinthians contratar para ser o nosso camisa 9? E aí, camisa 9 que eu falo é a posição de centroavante, tá? Porque o nosso camisa 9 é o Roger Guedes. Mais uma do mercado da bola, essa muita gente me perguntou, e sim, é verdade. O Gabriel Pereira recebeu uma proposta do Grupo City, que é dono do Manchester City, de diversos outros clubes, inclusive do New York City, que é um clube da MLS e tudo mais. Hoje, os principais clubes do Grupo City jogam na Europa e a janela de transferências está fechada. Então eles contratariam o Gabriel Pereira para jogar no New York City, na MLS, na Liga Americana. E aí depois eles veem o que vão fazer aí com o Gabriel Pereira. Ponto importante. O contrato do Gabriel Pereira, o novo contrato, tá? Aquela renovação que aconteceu no final do ano passado, ainda não foi registrada no BID, tá? Pelo contrato antigo, o Corinthians tem 70% dos direitos. Pelo contrato novo, que só falaram que assinaram, tem a foto dele lá assinando, mas não foi registrado, o Corinthians tem 65%. E aí a primeira pergunta que eu faço para a diretoria: qual o contrato que vai valer na hora de vender o Gabriel Pereira? Um contrato que foi assinado e até hoje não foi registrado, e se não foi registrado não vale de nada, tá? Não vale. A gente perdeu o Ralf desse jeito. O Corinthians assinou com o Ralf uma renovação para ter uma multa maior, não registrou. Na hora que veio a proposta pagando a multa, o Corinthians não segurou o Ralf e perdeu de graça, na época que ele saiu para a China, tá? Então assim, a gente tem que ficar muito atento a isso, essa situação aí do Gabriel Pereira, mas a tendência é que realmente ele seja negociado, tá? Eu estou de acordo nesse momento. O Corinthians precisa de dinheiro, vai praticamente atingir a meta aí de vendas. A gente já vendeu o volante Ederson, se vender o Gabriel Pereira e mais algum jogador, a gente já praticamente atinge a meta de 100 milhões de reais em venda na temporada de 2022. Tá? Então o Corinthians vê com olhos assim muito positivos essa negociação. Algumas atualizações sobre isso. Algumas, tá? O Gabriel Pereira já estava fechado com o Dynamo de Kiev. Tá? Já estava fechado. Dynamo de Kiev é um clube ucraniano. E aí estourou essa questão da guerra e tudo mais. Cancelaram as negociações. Não conseguiu se transferir. Tá? O valor era de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, um pouco mais aí de 22 milhões de reais. Pra mim é mixaria. Pô, mas o cara não se provou, mano. Por que só o Corinthians vende barato? Por qual motivo?
Pô, vai vender por 4 milhões de euros, o Corinthians tem 65%. Vai virar o que isso aí? Um pouco mais de 2 milhões de euros. Pô, pelo amor de Deus, cara. É ridículo, é ridículo. A informação do Jorge Nicola é que a proposta do Grupo City seja algo entre 5 e 6 milhões de euros. Vão dar quase 30 milhões de reais. Já é um pouco melhor, mas mesmo assim ainda acho pouco. Ainda acho pouco, tá? Pô, John, você tá querendo quanto? Ah, uns 7 milhões de euros, acho que daria, viu? Acho que daria pra pegar. Porque pros caras é muito pouco. Pra gente tá virando quase 30 milhões. Mas pros caras é só 7. 5, 7, é muito pouco. Muito pouco, tá? Então eu forçaria um pouquinho aí nessa negociação, tá? Tentaria pegar um pouco mais, um valor um pouco mais alto. Mas vejo como positiva essa negociação e quero saber a opinião de vocês, família. Sobre essa negociação aí com o Dinamo de Kiev, não tem muito o que falar. Questão da guerra, entrou e tudo mais. No dia 19, tá? Eles 19 de fevereiro, haviam assinado o contrato e tudo mais, mas cancelaram porque o campeonato ucraniano está paralisado. E outro jogador que pode estar de saída é o Gustavo Mosquito, mas não temos muitas informações, tá? A informação é que o Corinthians vem recebendo sondagens pelo Gustavo Mosquito e podemos ter novidades nas próximas semanas, tá? Então fiquem atentos aí sobre o Gustavo Mosquito. Podemos também ter a saída desse jogador, rapaziada. Comentem aí, por favor. Agora o que vocês querem saber, e eu vou trazer, tá? Sobre Maicon e Pedrinho. Ontem, o que eu falei? Pô, o Corinthians ainda não entrou em negociação, não se movimentou, nada. Os caras tinham acabado de desembarcar em São Paulo. O que aconteceu? O Botafogo já ligou, o Palmeiras já ligou, o São Paulo já ligou, certo? Para sondar principalmente o Pedrinho. O Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, tem uma ótima relação aí com a diretoria do Corinthians e tudo mais. Ele falou, ó, eu já havia conversado com o Duílio na semana passada, certo? Mas, qual que é o principal ponto hoje? A gente tem que aguardar uma definição do Shakhtar. Do Shakhtar. Clubes interessados no Brasil, um monte. Falou que já recebeu diversas consultas. Times grandes do Brasil e do exterior. Mas eles precisam de uma definição do Shakhtar. Tanto o Pedrinho quanto o Maicon. Primeiro, o Shakhtar vai emprestar os jogadores ou o Shakhtar vai romper o contrato? Não se sabe. Não se sabe. Então, esse é o primeiro passo para que o Corinthians consiga negociar com um desses dois jogadores. Tá? É o primeiro passo. Informação importante que o pessoal do meu timão trouxe. A FIFA vai disponibilizar uma autorização especial para os jogadores que atuam aí no futebol ucraniano para deixarem os seus clubes, tá? Caso o torneio fique paralisado por mais de 45 dias. Então, todo mundo já está de olho na Rússia e na Ucrânia, tá? Essa autorização da FIFA é primeiramente para o campeonato ucraniano. Se ficar paralisado mais de 45 dias, eles vão disponibilizar essa autorização especial para os caras buscarem outros clubes, tá? Já encerra o contrato, tchau, pode buscar. John, quando bate 45 dias? Não sei a data exata, tá? Mas o Corinthians já está de olho, o Palmeiras, São Paulo, Botafogo, todo mundo. Tá todo mundo de olho nos jogadores que atuam no futebol ucraniano, sabendo dessa autorização. E aí, se os caras conseguirem a rescisão, perfeito. Perfeito. Para negociar com os clubes brasileiros. Se não conseguir, se o campeonato ucraniano voltar, espero que os clubes brasileiros tenham conseguido pelo menos um empréstimo, alguma negociação nesse sentido. Mas, primeiro, é negociação do atleta com o clube. Entender a situação. A gente vai conseguir um empréstimo, vai rescindir o contrato, como que vai acontecer? Segundo, na hora que for fechar com o clube brasileiro, o contrato vai até o meio do ano, que é quando abre a janela de transferências internacional, acaba a temporada europeia, tá? Em julho, dia 1º de julho, abre a janela, ou vai fechar o contrato até o fim da temporada brasileira, que é até o fim do ano. É outro questionamento importante, tá? Então tudo isso vai fazer parte da negociação e tô com a expectativa muito boa, tá? O Corinthians
está sim interessado no Maicon e está muito interessado no Pedrinho. John, o Corinthians vai vender o Gabriel Pereira para comprar o Pedrinho? Não é nesse modelo, mas é um movimento natural que pode acontecer, tá? Que a negociação do Gabriel Pereira já estava ocorrendo antes da guerra, tá? O Corinthians já ia vender o Gabriel Pereira para um time ucraniano, sem saber que o Pedrinho e o Maicon iriam retornar para o Brasil, tá? Então, assim, não é que tá vendendo um para contratar o outro, mas é um movimento natural que pode acontecer e aí seria um avanço enorme pro Corinthians. E já tem muita gente questionando. Pô, John, mas como que encaixa o Maicon e o Pedrinho nesse time? Pô, aí é um problema pro Vitor Pereira. Você tendo um jogador de qualidade no seu elenco, pô, pelo amor de Deus. É melhor do que você ter Ramiro, Leonatel, Otero. Aí é dor de cabeça, porque é só cara ruim. Agora, tendo um cara bom, é tranquilo. É tranquilo, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Comentem, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, atualização importante agora sobre o futebol russo, tá? Sobre o futebol russo. O Corinthians, juntamente com a sua diretoria e tudo mais, já está analisando friamente a situação do futebol russo e do futebol ucraniano. Por quê? Vai ser uma oportunidade enorme para os clubes brasileiros, assim como foi essa debandada de jogadores da China, que o Corinthians trouxe o Renato Augusto, trouxe o Roger Guedes, o Paulinho saiu, tá? O Corinthians foi e aproveitou, pegou todos de graça, pegou os caras saindo, pegou de graça, certo? Hoje, esse movimento pode acontecer na Ucrânia e na Rússia. Na Ucrânia a gente já tá vendo, com os avanços aí do Maicon, do Pedrinho e tudo mais. E na Rússia, a tendência é que aconteça o mesmo. O Corinthians, sabendo disso, já está de olho na situação do volante Wendel, que joga no Zenit, tá? Volante Wendel, cria da base do Fluminense, atualmente tem 24 anos, jogou no Fluminense, saiu pro Sporting de Portugal e já jogou no Zenit também. Tá? Atualmente aí está no Zenit, clube da Rússia. Jogador de qualidade, tá? Qualidade, chuta com os dois pés, primeiro volante, tem seleção de base no currículo, tá? Tem alguns títulos importantes e tudo mais. Campeonato Russo, Taça de Portugal, Taça da Liga e tudo mais, tá? Então, assim, vejo com bons olhos essa negociação. Hoje o Corinthians já vai contratar? Não, o Corinthians está monitorando, assim como é a situação do Maicon, do Pedrinho e do Pablo, que também está buscando a saída, tá? O Wendel e Pablo, o Pablo zagueiro, o Wendel volante, estão buscando sair do futebol russo e o Corinthians já está de olho nesses jogadores. O Wendel seria o volante que a gente está procurando e o Pablo pode ser um zagueiro importantíssimo para a nossa temporada, tá? Importantíssimo. Então, eu estou muito animado com esses jogadores, com esse movimento que está acontecendo no futebol e que o Corinthians pode aproveitar e muito, tá? O Corinthians pode aproveitar e muito para reforçar o seu elenco para a temporada de 2022 e quero saber a opinião de vocês se a torcida do Corinthians aceitaria a chegada do volante Wendel e do zagueiro Pablo para nossa equipe. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!